É sem massagem, pai. Salve família, Rod Brito na área mais uma vez, como é que tá? Tudo bom? Tudo jóia? Seja bem-vindo ao canal do Rod Brito, História é com Rod Brito, e hoje a gente vai continuar tratando de Idade Média, ok? Nós estamos ali naquele período entre o século V e o século XV, e nesse momento nós vamos entender um pouco mais da Idade Média na sua porção oriental, ou seja, Oriente Médio. O nosso assunto hoje é mundo árabe, formação do islamismo. Então, já agora, já deixa seu like, já se inscreve no canal, já compartilha para quem você quiser. Depois que terminar esse vídeo, dá uma navegada no canal do Rod Brito, porque tem uma série de vídeos de história geral, de história do Brasil, para você já ir aprendendo e absorvendo conteúdo junto comigo, junto com o Rod Brito, ok? Bom, como eu disse, o nosso assunto hoje é a Idade Média no Oriente Médio, na porção da Península Arábica, ali aproximadamente 2,7 milhões de quilômetros, de uma área extremamente desértica, banhada a oeste pelo Mar Mediterrâneo, pelo Mar Vermelho, banhado pelo Mar da Arábia ao sul, banhado dentro daquele contexto por a área do Golfo Pérsico. Tá? Então é esse o território que nós estamos analisando nessa aula de hoje. Vamos trazer a nossa apresentação para você acompanhar junto com o Rod Brito, agora dentro do nosso canal, Mundo Árabe e Idade Média. Então, como eu disse, vamos analisar dentro da Península Arábica uma área de deserto predominante dentro desses 2.700.000 quilômetros ali da Península Árabe na transição entre a África e o Oriente Médio. Então, até o século VI, nós vamos ter uma área dividida em aproximadamente 300 tribos. Essas tribos, elas eram divididas em povos basicamente de duas espécies. Eu vou ter os povos beduínos, povos nômades, dedicados a saques, que habitavam as áreas desérticas, principalmente migrando de áreas de oásis para áreas de oásis, atacando caravanas comerciantes que por ali poderiam passar. Então, além dos povos beduínos, eu vou ter as tribos urbanas, que vão estar localizadas nas várias cidades da Península Arábica. Dentre estas várias cidades, chama-se a atenção para duas dessas cidades. A cidade de Meca e a cidade de Yatreb. Essa população urbana se concentrando ali próximo ao Mar Vermelho, nas áreas de margem do Golfo da Península Arábica, e dedicando-se à agricultura, mas, sobretudo, dedicando-se ao comércio. As duas cidades citadas eram comandadas por sheiks, e destaca-se a cidade de Meca. Por que a cidade de Meca merece um destaque nessa nossa análise? Era a principal cidade da Península Arábica naquele momento, né? E era em Meca que se encontrava o centro comercial e religioso da Península Arábica. Por quê? Porque é em Meca que se encontra a Caaba, uma espécie de cubo, um cubo negro, um verdadeiro santuário e um depósito de várias imagens das várias divindades cultuadas por essas tribos árabes. Vale ressaltar que neste contexto original, os povos árabes eram politeístas. Lembra disso? Ou seja, cultuavam vários deuses, mais de 300 tribos, e cada tribo tinha seus próprios deuses de adoração. Além das imagens referentes a esses deuses, dentro da Caaba se encontrava também a Grande Pedra Negra, que era adorada por todos os povos árabes, independentemente da tribo. Acreditava-se que a Pedra Negra foi um presente dos deuses aos povos árabes, encontrada numa área de deserto. Na verdade, a Pedra Negra é um pedaço de meteorito que acabou
chegando ao solo da Península Arábica, e muitos, na sua crença, difundiam que a pedra havia ficado negra, muito por conta dos pecados de todos os habitantes, de todos os homens. Então, faz parte da crença, faz parte da mitologia desses povos árabes. A cidade de Meca tinha, comercialmente falando, uma relação muito próxima com a questão religiosa. Ou seja, o comércio de Meca girava muito em torno dessa questão da religiosidade, quer seja pelas imagens dessas divindades, quer seja por caravanas que peregrinavam de outras partes vindas a Meca, inclusive de outras religiões, como o cristianismo, por exemplo, como o zoroastrismo, por exemplo. Então, povos de diversos cultos também visitavam esse centro religioso da Península Arábica. Então, era uma cidade de grande circulação de pessoas e de grande circulação de capitais. Dentre essas tribos que coordenavam o comércio de Meca, destaca-se a tribo dos Coraixitas, uma tribo comerciante importante na região de Meca. Aqui eu tenho a cidade milenar, a cidade de Meca retratada, e retratada a Caaba. Como eu disse, um grande cubo negro na praça central de Meca, que é fonte de peregrinação, é alvo de peregrinação pelos fiéis. A gente vai ver agora o desenvolvimento da concepção islâmica, principalmente pelos fiéis do islamismo na atualidade. Aqui no centro, eu vou ter uma representação do profeta Mohammed, do profeta Maomé, e é justamente sobre Maomé que nós vamos falar um pouco agora. É importante que a gente entenda que a história da Península Arábica e a história de formação do islamismo estão diretamente ligadas à história de vida do profeta Maomé. Viveu ali por volta de 62 anos, né? Nasce em 570, morre em 632. Então, Maomé era membro de um ramo pobre da tribo Coraichita. E, como membro de um ramo pobre dessa tribo comerciante, ao longo da vida se dedicou a diversas atividades. Foi marinheiro, né, nas áreas litorâneas, e nessa sua função de marinheiro teve contato com vários povos de várias crenças e de várias partes. Também foi guia turístico em Meca e, como eu disse, por também ter contato com várias pessoas, acabou recebendo influências religiosas, inclusive, de vários povos, de vários ramos das religiosidades que predominavam naquele momento, tá? Descendente, acreditava-se ser descendente de uma linhagem do próprio Noé, Abraão, Moisés e de Jesus. O Maomé, por volta dos 40 anos, resolve sua situação financeira. Retorna depois de um tempo a Meca e casa-se com uma viúva rica da elite de Meca, a Cadira, e a partir deste seu matrimônio, a partir desse seu casamento, Maomé resolve sua situação financeira e passa a se dedicar um tempo maior à meditação, passa a se dedicar um tempo maior a momentos de jejum e de retiros espirituais no deserto. Bom, aqui cabe uma observação. Como a história do Moisés, do Maomé, ele também é envolvido em questões místicas, assim como a do Moisés, valeu a referência. Acredita-se que numa dessas suas peregrinações, por volta de 40 anos, recebeu a visita do anjo Gabriel. E, com essa visita do anjo Gabriel, é feita a Maomé uma revelação. Qual revelação? Só existe um Deus. Só existe um Deus, que é Alá. E Maomé é seu profeta. Ou seja, segundo a crença, neste momento, Maomé, depois de ter recebido a visita do anjo Gabriel,
retorna a Meca e começa com as suas pregações de um culto a um Deus único, agora do culto a Alá, desqualificando o culto nas outras divindades, nos outros deuses. Aí você já deve entender que deu um problema, que deu uma certa treta. Por quê? Porque o comércio de Meca girava em torno justamente do culto politeísta, não é verdade? Quando Maomé começa as suas pregações desqualificando este culto politeísta, rebaixando estas divindades e exaltando Alá, automaticamente os comerciantes de Meca, os administradores de Meca, entendem que isso iria, de certa maneira, atrapalhar seus negócios. E começa uma repressão à fala de Maomé, às pregações de Maomé, e uma perseguição sistemática a ele. Resultado: em 622, Maomé foge de Meca e vai para um outro centro urbano, também bem organizado, a cidade de Iatreb. Ali em Iatreb, Maomé fica por volta de 8 anos. E dentro de Iatreb, que a partir deste momento muda-se o nome, e eu não vou mais falar Iatreb, vou me referir à cidade como Medina, a cidade do profeta. Então, a partir das suas pregações em Medina, Maomé começa a ser ouvido, ele começa a ser entendido e rapidamente ele começa a ter uma série de adeptos às suas pregações, ao culto em Alá, recebe o apoio de beduínos, recebe o apoio de membros da elite de Medina. Convenhamos, já havia uma rivalidade de vários séculos entre Medina e Meca. Meca, o centro econômico e religioso da Península Árabe. Então havia uma rivalidade entre as duas elites de Medina e de Meca. A população local em Medina começa um processo de conversão e o ano de 622 é tomado como o ano inicial do calendário muçulmano. Você deve fazer essa referência, né? Calendários diferentes. Calendário cristão, qual é o marco inicial? O nascimento de Cristo. Qual é o marco inicial do calendário muçulmano? A Hégira, essa fuga de Maomé de Meca para Medina. É importante que a gente consiga visualizar alguns aspectos. Primeiro aspecto, são os princípios básicos dessa doutrina, tá? O que eu quero dizer com isso? A doutrina pregada por Maomé, difundida por Maomé, tinha alguns princípios básicos dentro do seu contexto. A crença no monoteísmo, só Alá é Deus e só Maomé é seu profeta. A realização de preces públicas cerca de 5 vezes ao dia. O auxílio dos fiéis a famílias pobres, a órfãos e a viúvas dentro dessa sociedade. A realização do Ramadã, o jejum durante o 9º mês do calendário muçulmano. Além disso, a peregrinação a Meca, pelo menos uma vez na vida, para os fiéis muçulmanos. Bom, por que a peregrinação a Meca, uma vez na vida, para todo fiel muçulmano, se foi justamente de Meca que Maomé acabou sendo expulso? Pois bem, aí uma reviravolta a partir de 630. Em 630, portanto, no século VII, Maomé retorna para Meca, agora com apoio militar dos povos convertidos ao islamismo, e destrói as divindades politeístas existentes dentro da Caaba. Detalhe: preserva a Pedra Negra, que era um ponto de unidade entre esses povos. Concede anistia a seus antigos opositores, ou seja, um perdão aos seus antigos opositores, e a Península Arábica começa um processo de conversão
ou seja, de abandono do culto politeísta e de conversão a essa nova fé difundida por Maomé e por seus seguidores. Importante, ponto importante das suas anotações. Presta atenção. Qual foi o grande trunfo do Maomé? Ou qual foi a grande sacada do Maomé? A grande sacada ou a grande visão do Maomé foi tentar não alterar alguns elementos que faziam parte do cotidiano desses povos árabes já de várias gerações. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o escravismo foi mantido, a poligamia foi mantida, o fato de um homem ter várias esposas já era parte da tradição dos povos árabes e isso foi mantido dentro da fé islâmica. O gosto pelo saque, né? O gosto pela pilhagem, pela conquista, era muito importante para o Maomé dentro desse contexto, né? A conquista de territórios. Basta a gente lembrar que são coisas incompatíveis se você parar para pensar. Eu estou falando de uma população habitando uma área predominantemente desértica. Grande maioria do território da Península Árabe, áreas improdutivas, ao mesmo tempo em que se mantém o costume da poligamia e, logicamente, há um aumento natural desta população. Se há um aumento natural, há, portanto, uma necessidade de mais terras férteis para o cultivo, para abastecer essa sociedade. Ok? Então, assim, o Maomé, como ele, dentro desse seu culto islâmico, que ele começa a difundir, como ele mantém boa parte das práticas anteriores do cotidiano desses povos árabes, a conversão começou a ser algo natural, começou a ser algo menos traumático. E, logicamente, quando a maioria da população se vê convertida ao islamismo, aqueles que resistiram à conversão acabaram sendo tomados como inimigos de Alá e inimigos do profeta. Ok? E, logicamente, passam a ser combatidos dentro dessa noção de jihad que a gente vai ver já daqui a pouco. Bem tranquilo, e aí tudo corria bem, tudo corria dentro do propósito, até que em 632 Maomé falece. Maomé morre em 632, 2 anos após ter conquistado Meca e ter iniciado essa conversão em massa dentro da Península Árabe. Após a morte do profeta, se estabelece um sistema de califado. Os califas assumem o controle político e religioso dessa sociedade. Há um grande problema, inclusive, dentro desse processo. Por quê? Porque Maomé não deixou herdeiros homens diretos. E isso vai ser um problema. Daqui a pouquinho a gente vai entender isso, mas guarda essa informação. A filha mais velha, a Fátima, era quem, no final das contas, iria descender, iria herdar todo esse processo político-religioso. Mas guarda essa informação. Com a morte do profeta, quem é que assume como o primeiro califa? Abu Bakr, sogro de Maomé, assume essa responsabilidade. E a partir deste momento, nós vamos ter uma expansão do islamismo. Por várias motivações. É importante você conseguir visualizar isso. A expansão islâmica teve motivações internas e externas. Ok? Vamos bem tranquilo para a gente entender. Quais foram as motivações internas? Nós acabamos de ver alguns. Quais foram as motivações internas? O crescimento populacional, a falta de terras férteis, a necessidade de terras para essa população crescente, a necessidade de expandir a fé islâmica, ou seja, internamente, vários fatores contribuíram para que esses povos começassem a conquistar territórios no Oriente Médio, no norte da África e
na Europa. Qual o principal alvo dos povos islâmicos na Europa? A Península Ibérica. O que hoje são Portugal e Espanha, caíram, ou pelo menos boa parte caiu, sobre o domínio dos povos árabes. Externamente, o que favoreceu essa expansão? O que favorece essa expansão é a queda de antigos impérios, como, por exemplo, o Império Persa, como, por exemplo, o Império Bizantino. A queda desses antigos impérios, persa, ou o enfraquecimento desses impérios, persa e do Império Bizantino, acabou fazendo com que os povos árabes, os povos islâmicos, conquistassem territórios no norte da África, como eu disse, na Península Ibérica, na Índia, né? Dentro desse contexto de dominação. Vale ressaltar a questão da justificativa ideológica. Qual a justificativa ideológica? A Guerra Santa, o jihad, o combate a todos aqueles que eram contrários à fé islâmica. Aqui cabe uma ressalva, aqui cabe uma observação. Quando Maomé, dentro das suas pregações, e as suas pregações estão aonde, né? Nos dois principais livros sagrados para os povos islâmicos. O Corão, que é uma reunião das pregações do Maomé ao longo da sua vida, feita pelos seus discípulos, e a Suna. A Suna é uma espécie de biografia, né? Com passagens da vida do profeta. Há uma diferença, tá? Entre o Corão e a Suna. De qualquer forma, os dois livros são considerados livros sagrados para a fé islâmica. Então, assim, dentro das suas pregações, o Maomé, ele defendia que houvesse uma guerra santa contra tudo que afastasse o fiel de Alá. Que houvesse uma guerra, principalmente interna, e que os fiéis conseguissem se livrar de tudo aquilo que os impedisse a seguir os princípios básicos da fé e da crença em Alá. Logicamente, os seus seguidores, os fiéis, ao interpretarem as pregações de Maomé, adaptaram, logicamente, de acordo com seus interesses. O que eu quero dizer com isso? Entende-se que a jihad, que para o Maomé era muito uma jihad interna, do próprio fiel, entende-se que essa jihad seria uma guerra santa travada contra todos aqueles que não professassem o islamismo. Então, todos aqueles que não eram fiéis a Alá, que não professavam o islamismo, eram considerados, logicamente, infiéis e inimigos que precisavam ser combatidos, que precisavam ser eliminados. E isso faz muito sentido. Por quê? Porque havia necessidade de anexação de territórios, de conquista de terras férteis, de conquista de riquezas. Utiliza-se da jihad, dessa guerra santa, como uma justificativa ideológica e religiosa dessas conquistas, desses saques, desses assassinatos. Faz sentido dentro daquele contexto. Por volta do século XIII, para a gente ter uma noção, o território conquistado pelos muçulmanos era um território já equiparável ao antigo Império Romano. E um ponto importante. Antes de eu mudar o slide, para a gente continuar essa nossa análise, você já me ouviu falar aqui, só nesse primeiro momento, de árabes, de islâmicos, de muçulmanos. Então, assim, entenda, todas essas nomenclaturas, e eu vou colocar agora para vocês, todas essas nomenclaturas se dizem em relação a estes povos deste período histórico. Árabes, islâmicos, muçulmanos, sarracenos, mouros, ok? Todas essas nomenclaturas fazem referência aos povos árabes da Península Arábica que professavam o islamismo e que, dentro daquele contexto da Idade Média, começaram um processo de expansão a partir do século VII. Você vai encontrar esses termos em textos, em questões variadas, tá? Então, referindo-se a este mesmo povo de fé
e de culto em Alá. Aqui eu tenho a área máxima de conquista dos povos árabes, do Império Árabe. Aqui a Península Arábica, né? Em 622, o período da Hégira, a morte do Maomé em 632, e a partir da Península Árabe, nós vamos ter uma expansão para esse território. Né? Aqui nessa área em cinza, o território conquistado pelos primeiros 4 califas após a morte do profeta. Nesta região aqui do Oriente Médio, eu vou ter a conquista dos territórios durante os califas da dinastia Omíada, e aqui no norte da África e a Península Ibérica, Portugal e Espanha atualmente, nós vamos ter as conquistas dos povos durante a dinastia Abássida, tá? Também dentro das ilhas da Península Itálica, aqui no sul da atual Itália, no Mar Mediterrâneo. Então percebam que em termos territoriais foi uma área vasta conquistada pelos povos árabes. Como eu disse, 2 livros sagrados, o Corão ou Alcorão e a Suna, livro biográfico do profeta Maomé. Bom, chegamos a um ponto importante. Após o 4º califa, após o domínio de Ali Abu Talib, que era genro do Maomé, casado com Fátima, e era considerado muito jovem, inclusive, para ser um califa, não tinha uma credibilidade junto a toda a sociedade, né, que professava o islamismo, começa a haver uma divisão interna. Qual divisão? De um lado, o grupo considerado sunita, que tinha como base teórica tanto a Suna quanto o Alcorão. E este grupo sunita, a maioria dessa sociedade, acreditava que poderia se candidatar ao califado todo e qualquer indivíduo, homem, que professasse o islamismo e que tivesse uma reação de fidelidade com a fé islâmica. Ok? Então, para os sunitas, todos e quaisquer indivíduos que professassem o islamismo e que seguisse os preceitos básicos do Islã, poderia pleitear ao posto de califa, diferente dos xiitas. Para os xiitas, filhos de Ali Abu Talib, descendentes de Ali Abu Talib, Hassan e Hussein, acreditavam que só poderiam ser califas aqueles que tivessem descendência da linhagem direta do profeta Maomé e, portanto, já seriam naturalmente abençoados por Alá. Este grupo era a minoria, um grupo radical dentro do mundo islâmico. Este grupo xiita, ele adota apenas o Alcorão como livro sagrado e segue os preceitos do Alcorão muito a fundo, muito ao pé da letra. Um grupo mais radical dentro do mundo islâmico. Então, após a morte do profeta, eu tive o crescimento da fé islâmica, o crescimento dos territórios conquistados, e eu tive o crescimento de uma divisão interna entre o grupo sunita, maioria e mais flexíveis no discurso, e o grupo xiita, que após a morte de Hassan e Hussein, acabaram, logicamente, tentando, de maneiras mais violentas, chegarem ao poder. Principalmente ali nos territórios do atual Iraque e do atual Irã, principalmente. Tá? Aqui eu vou ter um mapa de uma distribuição dos povos islâmicos e de sunitas e xiitas aproximadamente no mundo de hoje. Percebam que essa área em verde mais claro é a área de predominância sunita, e a área em verde mais escuro, como eu disse, ali no Iraque e predominantemente no Irã, a área de predomínio do fundamentalismo xiita islâmico. Cabe um detalhe e uma reflexão. Durante muito tempo,
quando eu expliquei a parte de formação do islamismo e de mundo árabe, eu, durante muito tempo, definia que os principais grupos radicais islâmicos, e que fique bem claro, tá? Importante a gente refletir sobre isso. Os grupos fanáticos radicais existem em todas as religiões, ok? Existem em todas as religiões. A partir de 2001, com a maior visibilidade por causa dos atentados ao World Trade Center e ao Pentágono nos Estados Unidos, criou-se uma ideia de que todo islâmico é um terrorista. E isso, logicamente, não é verdade. As células terroristas, elas são em uma infinita minoria dentro da grande maioria dos fiéis islâmicos pelo mundo. Agora, a visibilidade acabou recaindo sobre esses grupos radicais. E essa ideia acabou se constituindo de que é islâmico, é terrorista. E isso não é verdade. Como eu disse, eu tenho terroristas, eu tenho radicais dentro do cristianismo, eu tenho radicais dentro do protestantismo, né, dentro do judaísmo. Então, assim, é importante a gente desmistificar isso, tá? Um primeiro ponto. Segundo ponto, eu já não posso mais falar de que os grupos terroristas, todos eles, vêm do grupo radical xiita. Por que eu não posso falar isso? Apesar de eu ter a Al-Qaeda, apesar de eu ter o Talibã, apesar de ter Boko Haram, né, apesar de ter vários grupos ligados à questão xiita, o principal grupo terrorista da atualidade ligado à fé islâmica, a ISIS, o Estado Islâmico, ele vem de uma dissidência radical justamente de uma parte do grupo sunita, de uma parte da sociedade sunita. Então, essa ideia fixa de que os grupos extremistas terroristas vêm todos, e em história a gente não tem esse termo, logicamente, mas que vêm todos do grupo xiita, já não serve mais, principalmente a partir dos últimos 15, 20 anos, com o crescimento e as ações do grupo do Estado Islâmico, tá? Inclusive tem um vídeo bem legal do Castanhari sobre o surgimento do Estado Islâmico e sobre as primeiras ações do Estado Islâmico. Vou procurar esse vídeo e vou deixar aqui na descrição o link para você ir para esse vídeo do Castanhari, porque ficou muito bem montado, ficou muito bem organizado o surgimento do Estado Islâmico, analisado pelo Fê Castanhari. Fica aí a dica para você, tá? Bom, qual a única unidade que se consegue dentro desse contexto? A unidade religiosa, né? Com o islamismo unindo essas sociedades. Agora, politicamente, essa sociedade acabou se fragmentando em vários califados. E como nós acabamos de discutir, há inclusive uma rivalidade interna muito grande entre os grupos e as interpretações sobre o islamismo e sobre o futuro do Islã. Para a gente deixar bem claro, tá? Quais são as três principais religiões monoteístas do mundo? Cristianismo, judaísmo e islamismo. Qual a religião monoteísta que mais cresce no mundo em número de adeptos nos últimos anos? O islamismo, em número de conversões, tá? O cristianismo ainda tem o posto de maior religião monoteísta do mundo, mas o islamismo, já há algum tempo, assumiu o posto de maior número de adeptos e de convertidos dos últimos anos. Isso é importante fazer-se uma reflexão sobre isso, tá? Como eu disse, principalmente pela ação de um grupo tão contundente e radical e presente como o Estado Islâmico. Bom, a gente está falando de Idade Média. E em termos de Idade Média, a cultura muçulmana ela vem da assimilação de valores e culturas de outros povos, como hindus, persas, chineses, bizantinos. Há uma tradução e uma conservação de obras clássicas como de Aristóteles e Platão. Na medicina, então, os povos árabes eles têm uma contribuição cultural muito grande para a sociedade, que inclusive são absorvidas pelos grupos ocidentais durante a Idade Média, né? Então, na medicina, eu vou ter ali, destacando-se Avicena, uma referência até o século XVII,
por causa do seu compêndio sobre estudos em relação ao corpo humano. Na matemática, o desenvolvimento dos estudos e algumas contribuições como os números arábicos, os zeros, avanços em trigonometria e álgebra. Então, você já sabe agora quem você pode culpar pelas suas noites mal dormidas, ok? Na física, destaca-se os estudos de ótica dos povos árabes. Na química, a descrição de processos como destilação, filtração, sublimação, desenvolvimento do carbonato de sódio, do nitrato de prata, ácidos nítricos, sulfúrico e o álcool, todas essas descobertas para tentar criar a tão sonhada pedra filosofal e o elixir da longa vida ou da vida eterna. Na arquitetura, destacando-se as cúpulas, os minaretes, os arcos em ferradura, a decoração com motivos geométricos e vegetais. Quando passar essa pandemia que nós estamos agora, num desses seus momentos de final de semana ou de feriado prolongado, pega um avião, vai ali para o sul da Espanha e dá uma passeada ali por aquela região para perceber a influência dos povos árabes ainda hoje na arquitetura daquela parte da Europa. Fica aí a dica de viagem para você do Rod Brito, tá? Você vai encontrando alguns destinos aí, espera a pandemia passar e vai se organizando. Não esquece de postar e marcar o Rod Brito para eu ver e acompanhar suas viagens. Ok? Bom, em relação ao mundo árabe, tá? Em relação ainda a essa questão da fé islâmica, eu queria aqui terminar essa nossa análise deixando a indicação de um autor, né, que eu acho que dá uma visão bem interessante daquele cotidiano. Inclusive, um dos seus livros acabou ganhando o cinema e se transformando num dos filmes mais assistidos e nos livros mais lidos, né? O Caleb Hosseini, com O Caçador de Pipas, com Cidade do Sol, muito legal. Então fica aí a dica do Caleb Hosseini para a gente entender um pouco dessa dinâmica, ok? Se você está assistindo aí no canal do Rod Brito, vou te deixar uma outra dica, mas eu já te digo que é um filme um pouco mais forte, um pouco mais contundente. Procure assistir O Apedrejamento de Soraya, vai te dar um pouco ou muito, né, da noção das relações, principalmente na questão das mulheres, dentro desse contexto de uma sociedade patriarcal, de uma sociedade em que o homem é a figura central. Então fica aí a dica, O Apedrejamento de Soraya. Como eu disse, é um filme mais forte, mais contundente. Então, se você tem alguma sensibilidade a mais, cuidado, tá? Cuidado, ok? Bom, galera, é isso então. Chegando aqui ao final dessa nossa aula, desse nosso vídeo sobre mundo árabe, sobre islamismo na Idade Média, expansão do islamismo. Espero que você tenha gostado. Um salve para geral. Não esquece, curte, deixa seu like, ativa o sininho para novas aulas, para novos vídeos do Rod Brito. Compartilha para quem você quiser e se inscreve no canal do Rod Brito, ok? Lembrando sempre que história é com o Rod Brito e que é sem massagem, pai. Tamo junto. Fui!